Oi, gente, tudo bem? Nesse vídeo eu quero falar com vocês por que que nós estamos aqui para evoluir. Eu já passei por muita coisa dessa vida e eu cheguei à conclusão que, para mim, a gente está aqui para evoluir, a gente está aqui para crescer, para se transformar em seres humanos melhores. E eu sei que isso é uma ideia de religiosa, de algumas religiões, também filosófica, mas eu quero discorrer sobre esse tema com vocês para vocês pensarem que isso pode ser científico, que isso pode ser algo que a gente pode pensar, começar a pensar de uma forma científica sobre essa questão da evolução. Eu quero fazer vocês refletirem sobre isso. Quem sabe um dia isso não se torne algo científico, e é sobre isso que eu quero falar aqui com vocês. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Lucila, eu sou analista junguiana, sou escritora e mentora de autoconhecimento, e esse canal aqui é para a gente falar sobre saúde mental, saúde emocional, evolução, crescimento, autoconhecimento, desenvolvimento de autenticidade, enfim, criatividade, tudo que faça a pessoa se sentir bem e realizada com ela mesma. Bom, falando aqui do tema do vídeo, eu queria primeiro fazê-los refletir sobre os anos 90. Eu nasci em 1983, e eu me lembro bem dos anos 90, que não tinha celular, esse tanto de celular como tem hoje, computador não era acessível a tantas pessoas como eram hoje, eram aqueles computadores bem grandes, né? A internet mesmo, tinha casa que tinha computador, mas não tinha internet, tinha várias casas que nem tinham computadores. Os carros eram completamente diferentes, a gente usava disco de vinil, do disco de vinil foi para o CD, do CD teve o DVD também, nem me lembro a ordem agora, mas hoje a gente tem aí Spotify, a gente tem filme, era só no cinema, e tinha que ir no videocassete pegar, na locadora pegar lá um negócio, eu nem lembro o nome, gente, mas eu lembro que a gente tinha que locar o filme para assistir em casa. Então, hoje em dia tem milhões de lugares que você assiste filme, que você vê documentários, acessível, muito fácil, tem música, tem aqui o canal do YouTube, onde a gente propaga o nosso conhecimento, é extremamente democrático, qualquer pessoa pode entrar aqui e colocar o ponto de vista dela, que está tudo certo, antes era só quem tinha acesso à televisão para fazer essas coisas. Então, se a gente for parar para pensar sobre isso, a gente vê o tanto que o mundo mudou dos anos 90 para cá, dos anos 80 para cá. Eu estou sendo aqui dos anos 80, 90, se a gente voltar ainda mais ali na época dos nossos avós, dos nossos pais, era ainda mais diferente. Eu acho interessante observar as novelas, quando passa novela repetida, tem aquele canal Viva lá também, que passa umas novelas antigas repetidas, você assiste aquilo, parece que é outra vida, parece que é outro mundo, aquele telefone antigo, as pessoas, para poder falar uma com a outra, tinha que ligar no telefone em casa, não tinha celular, não tinha rede social, era muito diferente, a gente não sabia da vida uma das outras pessoas. Hoje em dia a rede social está aí, as pessoas postam, você se conecta com pessoas o tempo inteiro pela internet, que tem um lado negativo e o lado positivo disso, e é nisso que eu quero entrar agora. A questão da evolução do ser humano, porque aí eu trouxe vocês para refletir sobre isso e ver o tanto que a tecnologia evoluiu, o tanto que o carro evoluiu, as televisões evoluíram, enfim, várias coisas evoluíram e o ser humano não está conseguindo acompanhar essa evolução. E uma prova disso é a gente observar a quantidade de cancelamento na internet, a quantidade de julgamento que acontece na internet. Esses dias eu até estava refletindo sobre isso, me veio, parece a época do apedrejar as pessoas em praça pública, só que as pessoas fazem isso por meio da internet. Acontece algum fato que uma pessoa faz algo que choca ali um grupo de pessoas e começa todo mundo ali a destruir aquela pessoa. Infelizmente, isso é muito comum, e isso é um sinal de que a tecnologia evoluiu, mas o ser humano não evoluiu junto com a tecnologia. E nós, se tudo aqui nesse planeta, se tudo, a tecnologia, o carro, a natureza, o telefone, a televisão, o avião, se tudo evoluiu, se tudo está mais moderno, se a gente for parar para observar em cidades maiores, né, em cidades mais modernas, a gente está tudo mais moderno, está tudo mais acessível e mais fácil para a gente, por que que o ser humano, que também faz parte de tudo isso, não tem que evoluir? Enquanto ser humano,
enquanto pessoas, para aprender a respeitar o próximo, para vencer seus preconceitos e aprender a respeitar o próximo e a ter mais empatia pelo próximo. Não faz sentido tudo evoluir, só o ser humano que não precisa evoluir. Por isso que eu falei no início do vídeo que para mim isso é científico e dá para tornar científico. E eu sou especializada, eu tenho uma pós-graduação em neurociência do desenvolvimento, e lá na neurociência eles falam que a gente fica preso nas nossas experiências, que a gente viveu ali desde a nossa infância. Então, quando tem uma forte emoção envolvida, quando tem uma experiência com uma forte emoção, aquele aprendizado fica gravado no cérebro, e a gente vai repetindo aquilo durante a vida. E eles usam os neurocientistas usam essa expressão, ficamos presos nas nossas experiências. Mas existe uma forma de mudar isso, que é através da neuroplasticidade cerebral, que é você se permitir viver novas experiências para ir abrindo sua cabeça e abrindo espaço para um novo. Isso é a evolução do ser humano. Se você pensar a neurociência junto com essa reflexão da evolução da tecnologia, dos carros, do celular, da vida em geral, da modernização do mundo em geral, a gente consegue refletir que sim, que dá para ser científico que o ser humano tem que evoluir e que ele pode evoluir. Porque esse processo de você viver novas experiências dentro da neurociência tem total relação com evolução. Então, por exemplo, se eu vivi um trauma como o que eu já vivi, e eu sempre tive problemas de relacionamento com algumas pessoas por conta do trauma, se eu consigo sentir essa dor, colocar essa dor para fora e viver novas relações, perdoar, eu consigo evoluir e melhorar as minhas relações com essa pessoa. No meu cérebro mesmo isso acontece. Se eu me esforçar para isso, se eu me dedicar para isso, e eu vou me tornando uma pessoa melhor, eu vou me tornando uma pessoa melhor a cada dia. Por isso que eu falo que evoluir é vencer seus preconceitos. Quantos preconceitos não existem? Quantas exclusões sociais não existem no mundo? A gente vê isso acontecendo constantemente. Quantos abusos, quantas repressões, quantos conflitos, quantas guerras não acontecem no mundo? E é muito triste a gente ver isso. Eu sei que é difícil a gente pensar numa evolução coletiva na atualidade, com o mundo do jeito que está, mas se você for parar para refletir, se você pegar aí a experiência da própria neurociência, com essa questão de fico preso nas minhas experiências, e existe a neuroplasticidade cerebral, que na vida adulta se torna menos rápida, menos célere do que na infância, sim, mas ela continua. Se a gente se esforçar, se a gente for atrás e buscar novos aprendizados, ela continua. Esse é um caminho de evolução do ser humano. Então, você lê um livro, por exemplo, sobre um tema que você tem preconceito, você pode abrir sua cabeça sobre aquilo. Você pode começar a ver por outro ângulo. Se você tem preconceito com uma pessoa, com alguma situação, com algo que você não aceita, que para você é muito difícil, aceita isso porque faz parte da sua história. Mas busque reconhecer que, peraí, deixa eu tentar ver de um jeito diferente. Será que existe um jeito diferente de eu ver essa mesma situação aqui? Será que eu estou errada? Será que o julgamento que eu estou fazendo ele está sendo muito superficial? Eu não estou vendo todo o contexto? Eu não estou vendo toda a história? Porque isso é muito comum. A gente vê só uma parte da história. Eu até fiz um vídeo no meu Instagram falando sobre isso, que é muito comum de acontecer. As pessoas, elas viram uma situação na internet, vê só uma parte da história e já faz um julgamento sobre aquilo. Pronto, é isso. É como se você lesse só a primeira página do livro e você fizesse um julgamento do livro como se você tivesse lido um livro inteiro. Você não lê o livro inteiro, você não sabe tudo que aquela pessoa passou, tudo que ela viveu, toda a história de vida dela, tudo que, enfim, toda a experiência de vida dela, ela poder chegar naquele contexto ali que você viu algo que você não concorda, que para você é algo negativo, e você já faz um julgamento. Então, isso é muito comum hoje em dia, e é um caminho de evolução para nós, seres humanos, refletir sobre esses julgamentos que a gente faz. Porque você vê um pedacinho, a primeira página do livro, você faz um julgamento como se você tivesse visto o livro todo, muito provavelmente o julgamento que você está fazendo pode estar errado. Pode ser que esteja certo, pode ser, mas pode ser que esteja errado também, porque você não leu o livro todo. Então, ainda quando a gente lê o livro todo, a gente ainda coloca ali as nossas experiências, a nossa visão de mundo na interpretação desse livro. Imagina sem ler o livro inteiro, sem ver toda a história e todo o contexto. Então, a gente precisa entender que quando a gente faz um julgamento, quando a gente tem um preconceito, e aqui, gente, eu me incluo, todos nós
somos seres humanos, a gente julga, a gente tem preconceitos, o caminho de evolução está em você reconhecer isso, parar de negar, parar de achar que não, eu não tenho, eu não faço isso, entrar nesse negacionismo só faz mal para a gente. Aceitar isso em você e reconhecer que você é um ser humano, como outro qualquer, que está aqui para evoluir, para crescer e para se tornar uma pessoa melhor. Dentro das suas relações, dentro do seu trabalho, dentro da sua família, seja o lugar em que você esteja. E esse é um caminho de vida para todos nós. Esse é um caminho enfim, de auto-percepção. Quanto mais a gente reconhece que a gente pode evoluir, que a gente pode crescer, junto disso, a gente vai descobrindo coisas muito boas sobre nós. A gente não vê só coisas ruins. A gente descobre potencialidades muito maravilhosas sobre nós. Eu mesma, quando todo o meu processo de desenvolvimento pessoal, de evolução começou, para valer, a gente fala, né, na psicologia analítica, esse processo de desenvolvimento é desde que você está na barriga lá da sua mãe, desde que você nasce, você está sempre se desenvolvendo. Mas eu passei por uma crise que foi um divisor de águas na minha vida, e eu estou contando para vocês aqui desse momento para frente, em que isso aconteceu na minha vida, muita coisa mudou, eu fui descobrindo os meus aspectos difíceis e dolorosos, mas eu também comecei a descobrir que eu tinha potencial para escrever, me tornei escritora, já escrevi 2 livros, então eu tinha potencial com comunicação, eu tinha potencial para trabalhar com a área da psicologia, coisas que eu não sabia que eu tinha até então. Então, a gente vai descobrindo coisas muito interessantes a nosso respeito também nesse caminho. E a gente vai se tornando muito mais realizado e muito mais feliz. Tem os aspectos desafiadores, mas a gente encara a vida de uma forma que o desafio ele pode ser um aprendizado, ele pode ser uma lição, o erro ele pode ser uma grande oportunidade de aprendizado, de lição para a sua vida. Quando você encara dessa forma, você desenvolve mais resiliência, você desenvolve mais sabedoria para encarar os seus problemas. E assim você vai caminhando no seu caminho de evolução, respeitando a si mesmo, respeitando o seu momento e respeitando o próximo. Quanto mais a gente se conhece, quanto mais a gente mergulha na gente mesmo e a gente entende o porquê que a gente agia de um modo ou de outro, o porquê que a gente faz uma coisa ou outra na vida, mais a gente consegue ter empatia pelo próximo, mais a gente consegue entender o outro. Quanto mais eu me vejo, mais eu consigo ver o outro também. Por isso que eu me torno uma pessoa com mais empatia, uma pessoa mais respeitosa com o outro, uma pessoa mais amorosa com o outro, porque eu sei que é difícil. Porque eu sei, porque eu vivi na minha vida. Eu passei por isso, então eu sei o tanto que é difícil. E quando eu vejo algo, algum preconceito, alguma coisa que para mim é difícil de encarar, eu já venho com o pensamento, nossa, aquela pessoa, ela tem os motivos dela para fazer isso, que para mim é difícil. Então eu vou respeitar essa pessoa, eu não vou apontar o dedo para ela, eu não vou julgar ela, eu não vou condenar ela. Porque eu imagino tanto que deve ser desafiador para ela, porque eu sei que para mim também é desafiador as minhas questões, as minhas dificuldades e as minhas limitações. Então, isso é você evoluir, e para mim a evolução do ser humano, ela é uma medida de urgência coletiva, porque a tecnologia está evoluindo demais da conta, a inteligência artificial vai chegar aí e vai ser ainda maior o avanço e as mudanças, e a gente precisa aceitar que a gente tem muito a evoluir, acho que a dificuldade do ser humano com relação a isso é muito na dificuldade, o ser humano geralmente é muito orgulhoso, não quer reconhecer os próprios erros, não quer reconhecer que tem coisas para melhorar, então isso acaba sendo difícil de aceitar, e eu entendo essa dificuldade de aceitar, mas é muito libertador também quando a gente aceita, porque a gente não precisa ser perfeito, a gente é só um ser humano, e a gente pode errar, a gente pode falhar, e a gente pode descobrir muitas coisas, que a gente tem muito talento, que a gente tem muita satisfação e realização pessoal para fazer nessa jornada e nesse caminho de evolução também. Bom, então era isso que eu queria falar com vocês. Quem gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, e eu espero que vocês tenham, enfim, uma reflexão, que vocês consigam refletir sobre isso e pensar sobre isso junto comigo. Um beijo e até mais.